Erigiram para si estelas e postes sagrados sobre toda a colina elevada e debaixo de toda árvore verdejante. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que Yahvé havia expulsado diante deles, e cometeram ações más, provocando a ira de Yahvé. Prestaram culto aos ídolos, embora Yahvé lhes houvesse dito: vós não fareis tal coisa. Eu li o segundo livro dos Reis, capítulo 17, o versículo 23. O que nós vemos nesse texto? Do que é que está falando aqui? O que são essas postes, ídolos? Um termo que aparece muito, os postes ídolos. E também aparece os bosques e árvores verdejantes. A maioria dos pesquisadores concorda que esses postes ídolos e árvores verdejantes são uma referência ao culto à deusa Ishtar, ou Astarote, ou Assera. Vocês devem lembrar que no vídeo anterior, e inscrições diversas foram encontradas, que atestam o que eu falei, que o deus Yahvé inicialmente era marido da deusa Ishtar, da deusa Assera, a deusa do poder, a deusa da sexualidade, com as características muito semelhantes àquelas da deusa Inanna. Essa deusa estava associada a frutas, as nozes, romãs, maçãs, uvas, e estava diretamente associada a árvores. O Zohar vai dizer que a separação de Deus e de sua Shekinah, a figura feminina em Deus, aconteceu por conta da destruição do templo. Óbvio, estamos aí diante de uma figura do próprio Zohar. O Zohar também não deve ser lido literalmente, apesar de alguns muito sábios cabalistas terem feito essa leitura atualmente. O Zohar precisa ser lido através de uma percepção espiritual apurada e profunda. A destruição do templo é a separação dos corpos do homem e da mulher. Essa destruição do templo ela é referenciada no pecado dos hebreus aos pés do Monte Sinai, quando adoram o bezerro de ouro, a separação de Adão e Eva por conta da serpente, são vários lados de uma mesma história. O fato é que o Zohar diz que a grande catástrofe foi a separação do feminino do masculino. A Shekinah foi separada de seu esposo divino. Biblicamente, quando isso acontece? Nós vemos um movimento bíblico, a partir do profeta Jeremias, em que a deusa, não chamada pelo nome, embora no livro de Deuteronômio apareça que você não deverá erigir aceras do lado do altar do Senhor seu Deus, ou seja, postes ídolos, pinheiros, árvores sagradas. Essa deusa, a rainha do céu para Jeremias, ela começa a ser banida, rejeitada. A profecia de Jeremias diz que os hebreus devem adorar apenas Yahvé. Nós temos um monoteísmo surgindo, mas não um monoteísmo como aquele que nós temos proposto aqui no Centro de Estudos Teoses. Um monoteísmo que inclui as divindades dentro de uma mesma unidade. Nós vemos um monoteísmo de um Deus que é sim masculino, guerreiro, assexuado, sem pais, sem mães, sem esposa, sem filhos. A figura da deusa árvore não é apenas da deusa Ishtar. Essa é uma antiga ilustração egípcia em que a deusa Ísis alimenta a alma e o Ba de um morto. Ou seja, a deusa Ísis aparece como uma árvore no mundo dos mortos. Essa outra ilustração egípcia, a deusa Nut, está dando à luz a Osíris, que está aí no meio da árvore, e a deusa Ísis, e a deusa Nut aqui é representada por uma árvore. O que é que nós entendemos? O conto de Adão e Eva proibidos de comer de uma árvore do jardim representava a ação de um Deus, de uma manifestação de Deus que começa a tornar-se doentia, que começa a tornar-se clifótica, proibindo que seus seguidores, que seus filhos, que aqueles que o Pai lhes deu, como um dia dará a Jesus, se alimentem da face feminina de Deus. Deus e a deusa se tornam inimigos. O culto agora deve ser dado apenas a Deus. E os deuses estão separados.
e a árvore da vida e do conhecimento. Do sexo, porque a palavra da'at é um conhecimento sexual, não apenas um conhecimento intelectual, que não acontece mais em Deus e também não acontece nos homens, torna-se proibida, torna-se proscrita, torna-se pecado. Namastê.